Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma oportunidade de aprendizado em torno do Evangelho de Jesus Cristo sob a ótica espírita. Essa oportunidade é um oferecimento do Centro Espírita Caminhando do Bem. E hoje falaremos sobre o capítulo 3, Constante no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, cujo título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Antes de mais nada, eu faço um convite para que possamos nos concentrar na presença de Jesus entre nós nesse instante, pedindo que Ele nos abençoe e nos envolva em seu manto de amor, de proteção e de luz, para que possamos adquirir o discernimento necessário para melhor aprender os ensinamentos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Allan Kardec, no início do seu capítulo, faz uma referência ao Evangelho de Jesus. Está em João, capítulo 14, versículo 13. Era o momento em que Jesus fazia a ceia com seus apóstolos, momento imediatamente anterior a todo o processo de martírio e crucificação que viriam logo na sequência. Jesus, sabedor do que viria pela frente, realizou várias orientações a seus discípulos, mas também confirmou todo o seu amor e compaixão pela humanidade, quando assim disse: Cesse de perturbar-se o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando for, e vos tiver preparado o lugar, virei novamente, e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Com essas palavras, Jesus faz um convite para que possamos fortalecer a nossa fé na providência divina, que nunca nos abandona, para que possamos fortalecer a nossa fé no Mestre Divino, que também nunca nos abandona e nunca nos abandonará. Esse é o compromisso ali selado por Jesus diante dos seus apóstolos e que serve até hoje a todos nós, 2000 anos depois. É importante trazer o conceito também de morada. Morada representa, via de regra, um período em que permanecemos em um local. A morada, muitas vezes, tem um caráter transitório, ou seja, temos a possibilidade de mudar conforme uma porção de fatores e necessidades que podem se apresentar nas nossas vidas. Então é perfeitamente normal que hajam mudanças de morada. Allan Kardec, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz algumas explicações. Quando Jesus diz que a casa do Pai representa o universo. Nas palavras de Jesus, que nos traz as diferentes moradas, Kardec e os espíritos nos explicam que essas diferentes moradas são os diversos planetas em que os espíritos podem habitar. Além disso, os espíritos auxiliaram Kardec ao dizer que todo planeta possui um nível de adiantamento próprio, e esse nível é respectivo à moral da maioria dos seus habitantes. Diante disso, Kardec nos traz uma classificação proposta dividindo os mundos em 5 tipos. Temos os mundos primitivos, onde ocorrem as primeiras encarnações, os mundos de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, mundos de regeneração, onde as dores são compensadas por momentos felizes, mundos ditosos, onde o bem é claramente mais forte que o mal, e os mundos celestes ou divinos, onde reina somente o bem. Os espíritos auxiliaram Kardec nessa classificação, levando, como já disse, sempre em conta o nível de adiantamento moral da maioria dos seus habitantes. Diante de uma análise sobre essa classificação, podemos verificar que o nosso planeta representa o status de um mundo de provas e expiações. Por isso podemos verificar muita desarmonia, muita violência, muita miséria ainda predominante no nosso mundo. Mas isso não tende a ficar assim de forma eterna. Nosso planeta passará por uma evolução. Os seus habitantes passarão por uma evolução moral, fazendo com que o planeta Terra um dia deixe de ser um mundo de provas e expiações, para sim ser um mundo de regeneração. E nesse mundo de regeneração, os espíritos, consoantes com esse estado, farão morada constante nesse novo mundo. Há quem pense que a raça humana é uma raça perdida,
que não tem jeito, que não tem salvação, que não tem como se resolver todo esse egoísmo que a gente presencia no mundo atualmente. Mas os espíritos, em conjunto com Kardec, nos explicaram que a raça humana não reside somente no planeta Terra. Ela está distribuída por todo o universo. Isso quer dizer, então, que a espécie humana presente no planeta Terra é apenas a parte de um todo, que vai evoluir moralmente e vai buscar sua evolução como todo e qualquer ser humano no universo. Existem, portanto, muitos planetas habitados. Kardec tentou até nos auxiliar um pouco mais na compreensão, fazendo uma alusão à cidade. Em uma cidade, podemos verificar que existem hospitais, presídios, escolas, reformatórios, existem os lares. E verificamos, quando estamos doentes, que muitas vezes somos internados em um hospital. Ali, portanto, fazemos a nossa morada. A partir do momento que temos uma melhora ou uma cura, mudamos de morada, ou seja, saímos do hospital e podemos voltar aos nossos lares. Assim também a planeta Terra, que pode ser considerado um grande hospital, uma grande escola das almas. A partir do momento que um espírito consegue a melhoria ou a cura de algumas de suas imperfeições morais, pode sim reencarnar em outras moradas, mais felizes, como por exemplo em mundos de regeneração. Ou então, como contribuinte na construção de um mundo de regeneração no nosso planeta, pode ser que ele herde o nosso planeta também em futuras encarnações, como um espírito consoante em um mundo de regeneração. O mal, portanto, não está nos mundos, está nas pessoas que habitam esses mundos. E essa atual morada, como a nossa, por exemplo, não pode ser vista como uma condenação, mas como uma consequência da nossa trajetória evolutiva. Por isso, temos que aproveitar a oportunidade enquanto estamos nessa morada, fazer com que nossos defeitos sejam substituídos por virtudes, auxiliando o nosso próximo, auxiliando aqueles que necessitam, tendo paciência com aqueles que estão em situações onde a violência ainda são a maioria dos seus sentimentos. E a melhor forma de fazer essa renovação é se utilizando do Evangelho de Jesus Cristo, estudando o Evangelho e não só estudando, mas praticando as suas ações. Vale sempre lembrar que Jesus sempre nos estende a mão, nunca desiste de nós, sempre está à disposição através do seu Evangelho. Basta conhecê-lo e praticá-lo. Ao refletirmos, portanto, em relação às diversas moradas nesse universo que é a casa do Pai, podemos chegar a algumas conclusões. Primeiro, que Deus é infinito e universal. Outro ponto, o Evangelho de Jesus também é universal. As leis divinas, onde a lei do amor é a principal, também é universal. O espírito que habita a espécie humana é universal. Nada, portanto, se restringe somente ao nosso planeta. O Espiritismo trouxe um conceito de amor ao próximo e um caráter muito mais abrangente. Por isso, colocou por terra todo o preconceito existente, porque ele não se expande somente às questões de raça. Ele trata das questões do amor ao próximo, independente de raça, de credo, numa perspectiva não simplesmente terrena, mas universal. E essa é a grande contribuição que o Espiritismo nos traz. Jesus nos traz também muito consolo em sua mensagem quando fala das muitas moradas e que nos aguardará. Isso faz lembrar bastante aquela parábola da ovelha perdida que encontramos em Mateus, capítulo 18, versículos 10 a 14, e também em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 17. Ali se descreve a figura do bom pastor, que abandona todo o seu rebanho e vai buscar a ovelha perdida. E não descansa enquanto não encontrar a ovelha perdida, enquanto não resgatar, trazendo-a de volta ao seu rebanho. Através dessa parábola, verificamos o imenso amor de Jesus pela humanidade. Verificamos também o amor de Deus por suas criaturas, que não nos abandona, por mais grave que seja a nossa falta. Deus nos aguarda sempre, e assim sempre será. Seguindo esse mesmo raciocínio,
podemos dizer que todos, sem exceção nenhuma, possuem morada na casa do Pai. Podemos dizer também que todos, sem exceção, podem buscar moradas melhores. Depende, portanto, de cada um construir o seu destino dentro das bases do Evangelho de Jesus, construindo assim a sua transformação moral. Sendo assim, eu peço a Jesus que nos auxilie sempre a buscar essa transformação moral, com base no Evangelho, para que possamos encontrar moradas mais felizes e prósperas, para que possamos entender as leis divinas de Deus, galgando assim melhores evoluções, praticando essas leis divinas em sua essência, para assim alcançar a felicidade plena. Que fica assim o nosso recado, que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe a você e a sua família. Que assim seja, graças a Deus.